Capítulo 17. Lisandro estava me esperando encostado na caminhonete e me abraçou forte quando, completamente desamparada, eu me atirei em seus braços. Nunca me senti mais indefesa do que naquele instante. Meu coração estava machucado demais, mais do que quando eu tinha chegado naquele lugar. Era como se tivessem tentado arrancá-lo do peito com brasas incandescentes. Não haviam conseguido, mas as cicatrizes ficariam ali para sempre. As lágrimas escorriam incansavelmente pela minha face. Já não tinha forças para nada. Sentia-me inútil. Um tanto assustado, Lisandro me afastou do seu peito, a fim de olhar para o meu rosto. Seus lindos olhos me fitaram com curiosidade. Pareciam tão confusos e tão dóceis que voltei a me recostar nele, pois não conseguia mirá-los. Não naquele momento. Eu somente precisava do seu calor. Eu precisava de algo que fosse verdadeiro. O que aconteceu, Anabel? Por que está chorando? Seu tom de voz soou tão amável aos meus ouvidos que me afastei um pouco, a fim de respondê-lo. Lisandro havia sido verdadeiro comigo desde o primeiro momento. Não havia fingido ser o que não era, assim como fizeram todos aqueles ao meu redor. Ricardo disse que não conseguia repetir aquelas palavras tão frias e cruéis. Feriam-me de forma irremediável. O que ele disse, diga-me, ele te ofendeu? Se o fez, entrarei agora mesmo nesta casa e o ensinarei a como tratar uma mulher. Balancei negativamente a cabeça, tentei cessar o pranto para conseguir falar, mas era tão difícil. Ele disse que o meu pai já tentou negociar o pagamento desta dívida há 16 anos. E como sabe? Senti minha voz vacilar, oferecendo-me como esposa a Ricardo, para que Gregório perdoasse o valor em dinheiro. Lisandro me olhou profundamente nos olhos. Parecia tão chocado quanto eu diante de tamanho absurdo. Era cruel, sim. Muito cruel da parte de meu pai. Via-me como um objeto de barganha. Por isso não se importou em me jogar pelas paredes quando me encontrou nos braços de Otávio. Não posso acreditar nisso, disse ele em um tom grave. Era mesmo difícil de acreditar. Por isso, eu me encontrava naquele estado tão frágil. Foi o que ele me disse. Por favor, leve-me embora daqui. Não posso ficar mais nem um segundo neste lugar. Tentei enxugar as lágrimas e contornei o carro para adentrar o banco do carona. Sentia-me envergonhada por Lisandro me ver daquela forma, mas sentia-me pior ainda por ter descoberto que era apenas um objeto para meu pai. Não fique assim, Anabel, eu estou aqui. Sei que não é muita coisa, mas se precisar de um ombro amigo, pode contar comigo. As palavras de Lisandro me surpreenderam. Como uma pessoa a quem eu tratei tão mal podia ser tão gentil comigo? Como aquele homem que mal me conhecia podia se importar com meus sentimentos? Ele era uma boa pessoa, concluí. Obrigada, Lisandro. No caminho de volta, Lisandro mostrou respeito por meu sofrimento. Passamos a maior parte do tempo em silêncio. Não havia muitos comentários a serem feitos e tudo o que eu desejava era chegar à casa de meus pais e esclarecer toda aquela história. Seria fácil? Falar com meu pai face a face sobre aquilo me preocupava. Sua saúde estava tão debilitada que qualquer abalo emocional poderia ser fatal. Mas eu precisava falar. Eu precisava. Afinal, ele me julgou por todos aqueles anos. Fez-me sentir suja. Mas a pessoa mais suja daquela história era ele mesmo. Convicta de que necessitava de mais explicações,
Desci do carro e caminhei a passos largos até a escadaria. Olhei para trás e Lisandro me encarava tristonho. Algo naqueles olhos me reconfortou muito e tive forças para entrar. Encontrei meu cunhado na sala com os filhos. Eles brincavam e riam entre si, mas Guilherme parecia inerte à situação. Quando percebeu minha presença, olhou-me de forma profunda e eu tentei ser o mais gentil possível com ele ao perguntar-lhe onde estavam os outros. No quarto. Seu pai piorou, Anabel. Acho que não passa de hoje. Quando escutei tais palavras, senti algo queimar dentro de mim. Ele não podia morrer antes de me explicar tudo. Não disse mais nada a Guilherme. Deixei-o na sala e corri para o andar de cima. Queria vê-lo no mesmo instante. A porta do quarto estava aberta, todos estavam lá. Escutei choros e quando entrei, Marcela rezava um terço. A raiva apoderou-se de meu ser. Como podiam rezar para um homem que, se pudesse, teria vendido sua própria filha? Como? Aquele homem que eu tanto admirei um dia jazia, quase morto, em cima da cama, e eu não conseguia me apiedar dele. Seu aspecto estava muito pior e eu não me importava. Eu não me importava com ele. Bel, ele está morrendo, disse minha irmã chorosa, interrompendo a sua reza. Engoli em seco, segurei-me o máximo que consegui, mas a raiva acabou me dominando. Por mim, pode morrer quando quiser. Minha voz soou aguda, ríspida e sem emoções. Minha mãe me olhou incrédula. Seus olhos se arregalaram e ela começou a chorar novamente. Mas antes você precisa me explicar tudo o que fez, senhor Magalhães. Fia, não sei do que está falando. A voz de meu pai soava lá no fundo, como se não tivesse mais forças para nada. Sabe, sim, você sabe. Aliás, todos vocês devem saber, gritei. Você, pai, tentou me vender para o Gregório de Azevedo, para pagar sua dívida com aquele velho maldito. Na verdade, acho que o único que merece todo o meu ódio é você. Papai pareceu ficar sem ar. Não parecia estar entendendo o que eu estava falando. Mas eu precisava muito extravasar minha angústia. Diga que é mentira, pai. Diga, vamos! Conte para todos que, após acabar com todo o nosso dinheiro, tentou vender sua filha como se não passasse de um objeto barato. Não é. Ele tossiu. Junto com aquela tosse, um pouco de sangue escorreu por sua boca. Aquilo me assustou muito, mas eu não recuei. Precisava saber a verdade. Por quê? Diga-me, por favor. Você me fez sentir culpa todos esses anos, acreditando que eu era a errada. Você me torturou por todo este tempo. Nunca pensou em minha felicidade, nunca. As lágrimas vieram violentas. Escorriam por meu rosto sem que eu pudesse as controlar. E no meio de toda esta sujeira, o meu filho morreu. O meu filho foi sacrificado. Você só pensou em você mesmo, na sua reputação. Como pôde? Não tinha saída, fia. Não foi minha intenção, eu juro. Eu sei que eu errei. Mais uma vez ele tossiu, mais sangue escorreu. Mas nunca me disse. Preferiu me dar as costas a admitir o seu erro. Você me fez tão infeliz, tão infeliz. Todos me olhavam como se eu fosse uma maluca. E talvez eu realmente estivesse enlouquecendo. Você não hesitou em ajudar uma criada que foi violentada a criar o filho, mas não se importou com sua própria filha. Você me excluiu da sua vida quando percebeu que eu não iria mais valer os milhões que devia. Eu sei, ele sussurrou.
Fui um homem péssimo, um péssimo pai para a filha que mais amei. Bel, eu errei, cocei em todos os sentidos, mas me perdoa, filha. Eu não conseguia sentir pena, mesmo escutando o choro alucinado de minhas irmãs, enquanto atropelavam mais ave-marias. É muito fácil pedir desculpas agora, não é mesmo? É fácil pedir desculpas, só agora que está morrendo, pois não vai ter que enfrentar mais nada. Se está tentando me fazer sentir pena, lamento muito, mas eu só desejo que você morra logo, bradei, sentindo o veneno das minhas palavras amargar em minha boca. Anabel, pare! Por favor, vai acabar matando seu pai, gritou minha mãe enquanto limpava o sangue que insistia em escorrer pela boca dele. Engraçado você dizer isso, mãe. Afinal, vocês já me mataram há muito tempo. Sem perdoar o meu pai, saí correndo escadaria abaixo. A raiva me consumia. Eram todos um bando de crápulas. Todos falsos, todos haviam mentido para mim. Capítulo 18. Corri completamente sem rumo. Isso parecia estar se tornando comum nos últimos dias. Minha cabeça dava inúmeras voltas. Meu pai estava morrendo e eu era a culpada. Novamente levaria uma grande culpa dentro de mim. No impulso de saber a verdade, havia causado dor em todos eles. Mas alguma vez se importaram comigo? Deixei minha rotina para poder reencontrá-los, deixei tudo. Até o meu orgulho, e tudo o que ganhei foi dor, desapontamentos e machucados que jamais se curariam por completo. Eu já tinha dor demais para carregar dentro de mim. A revelação de Ricardo havia acabado comigo de uma maneira que não conseguia explicar. No ramo em que trabalhava já havia visto de tudo, mas jamais imaginaria que eu havia sido vítima de uma negociação tão suja. Sentia-me usada. O pior de tudo é que eu tinha uma boa imagem de Ricardo. Eu sempre achei que tivesse errado com ele, mas ele também errou comigo. Se gostava tanto de mim, deveria ter me conquistado e não tentado me barganhar para me ter à força. Completamente desolada quando dei por mim, avistei o rio. Nem imaginava que havia chegado tão longe e então me lembrei dos momentos na cabana ao lado de Lisandro. Deus, como me livrar daquela tormenta? Meus pensamentos, de tão confusos, sequer seguiam uma ordem linear. Então, olhando as águas calmas do rio, em meio aos meus conflitos infindáveis, tive o ímpeto de mergulhar nelas e deixar os meus problemas de lado por uns instantes. Foi o que fiz. Entrei no rio que parecia tão calmo e sereno, deitado sobre as pedras negras, sem muitas dificuldades. Suas águas bateram em minha cintura. A temperatura causou-me arrepios de frio, mas não me importei. Mergulhei naquelas águas cristalinas, tentando esquecer de mim e por um bom tempo. Fiquei boiando na superfície. Era tudo o que precisava para esquecer meus infortúnios. Depois que saí, senti o corpo todo estremecer de frio. E então corri para a cabana. Tentei me lembrar em que ponto exatamente ficava localizada. E assim, ao avistá-la, meu coração acelerou dentro do peito, como um tambor trepidando. Tudo estava da mesma forma que havíamos deixado, inclusive a esteira onde Lisandro dormiu. Corri até ela e deitei-me ali, na intenção de sentir o seu cheiro. Sim, sua lembrança me fazia bem. Queria que estivesse ali comigo. Na verdade, percebi que só queria ter alguém comigo, alguém para me proteger de alguma forma dos meus próprios monstros. As coisas estavam tão complicadas, tão confusas. Lágrimas escorreram pelo meu rosto.
Não sei por quantas horas permaneci naquela posição, chorando. Ainda bem que eu havia recusado tal casamento, percebendo que era absurdo me casar apenas para esquecer outra pessoa, e porque nossas famílias colocavam, entre aspas, gosto na união. Naquele momento, finalmente, tive certeza de que havia feito a escolha certa. Não me restava mais dúvidas. Teria sido muito infeliz se tivesse aceitado e, depois de tanto tempo, descobrisse que tudo não passava de uma barganha. Após um longo tempo, percebi que precisava ir embora. Eu tinha que arrumar as malas para viajar, ou André ficaria maluco. Mordi os lábios com o coração doendo por ter de deixar aquele lugar que para mim tornara-se sagrado. Uma espécie de santuário de calmaria, onde eu podia encontrar forças. Quando estava saindo, senti minhas pernas estremecerem. Ele estava chegando com uma lanterna nas mãos, Lisandro. Limpei os olhos que provavelmente deveriam estar vermelhos e tentei parecer o menos triste possível. Você está aqui, disse ele usando um tom baixo e rouco. Fiz tudo errado. Eu o confrontei e agora acho que ele está morrendo. Falei baixinho, já recomeçando a chorar. Tentei me controlar, mas era quase impossível conseguir parar. Mas não pude evitar, Lisandro. Porque no meio de tudo isso eu perdi o meu filho. Eu não podia suportar mais. Fui julgada, as pessoas da minha família me deram as costas por ter trazido vergonha a eles. Mas, na verdade, não passava de negócios. Eu estraguei os negócios deles. Fui colocando tudo para fora de forma desordenada e nervosa. Tremia freneticamente e o choro beirava a convulsão. Para minha surpresa, Lisandro se aproximou de mim e me abraçou com força. Não entendi o significado daquele abraço, mas permanecemos em silêncio por 1 ou 2 minutos. E então ele me afastou de seu peito, olhou em meus olhos e disse, usando aquele tom de voz manso, como se eu fosse uma delicada pétala de rosa e ele não pudesse me esmagar. Anabel, seu pai faleceu há mais ou menos 2 horas. Não acharam você. Estão todos preocupados e nervosos. Então me ofereci para procurá-la. Algo me fez ter certeza de que estaria aqui. Fiquei sem ação. Por um momento pensei que me faltava o ar. Acho que entrei em estado de pânico, pois não conseguia me mover nem piscar os olhos. Lisandro permaneceu imóvel olhando-me, como se para me reconfortar, e então a ficha começou a cair. Morto? Proferi parecendo incrédula. Não podia ter morrido assim. Então a cena do sangue saindo por sua boca veio à minha mente. E a culpa invadiu-me por completo. Meu Deus, eu o matei. Eu o matei, Lisandro. Não diga isso, ele estava muito mal antes de você chegar. Não sei como aguentou tanto tempo. Penso que agora ele está em paz. Ele me apertou forte contra o seu peito novamente, e eu soltei um grito de dor. Odiava o meu pai, sim, por tudo que tinha feito, mas apesar dos pesares, ele era o meu pai. Amava-o muito como toda filha ama seu pai. E saber que influenciei em sua morte foi a pior coisa que senti desde quando saí de casa. Ele havia morrido sem obter o meu perdão. Eu não o perdoei para morrer, Lisandro. Ele morreu sabendo que eu estava magoada com ele. Ai, meu Deus. Não conseguia parar de repetir aquilo. Chorar parecia a única saída no momento. Nada mais fazia sentido. O meu pai estava morto. Não se culpe tanto, venha. Você está molhada. Vai acabar se resfriando e eu acredito que neste momento toda a sua família necessita de você. A voz dele era tão suave que de alguma forma me trazia acalento. Não relutei mais. Deixei-me levar. Lisandro me ajudou a montar no cavalo
e pediu-me para segurar forte em sua cintura, pois iria galopar. Não sei se disse algo mais, pois estava tão concentrada nos meus conflitos existenciais que tudo à minha volta parecia não fazer sentido. Eu, na verdade, queria perder-me e não mais me lembrar de nada, pois a realidade estava me sufocando. Como iria explicar a André que não iria voltar para o escritório no dia seguinte? Como? Provavelmente ele iria ter uma crise daquelas e me demitiria, o que no momento parecia uma boa solução. Não estava mais tão interessada nos afazeres do escritório. Depois de perceber o quanto minha vida tornara-se solitária, para que os meus objetivos profissionais fossem alcançados, eu simplesmente não me importava mais com o meu posto de doutora Magalhães. Gostaria de ser uma simples Anabel, dona de casa e mãe. Uma Anabel que nunca descobrisse que o pai tentara vendê-la e fosse feliz com seu esposo. Uma Anabel que gostasse de cozinhar, que tivesse que passar a roupa no fim do dia, enquanto ajudava o filho a fazer o dever de casa. Uma mulher que não tivesse chegado ao fim de sua beleza sem frutos. Uma mulher que não tivesse perdido a inocência tão cedo, assim como a vida que carregava no ventre. Mas a realidade era dura e crua. Meu pai estava morto e eu tinha uma parcela grande de culpa. Havia discutido com ele e lhe negado o perdão. Havia dito coisas horríveis aos meus irmãos e provavelmente era vista como uma mulher desequilibrada, fria e rancorosa. Talvez eu realmente fosse. Na verdade, toda a minha trajetória até o presente momento deixava indícios bem fortes de que eu era exatamente isso. Mas eu precisava encarar a realidade. Não podia me esconder para sempre. Não podia simplesmente entrar no quarto de meu pai, falecido, e explodir com todo mundo, para depois nunca mais retornar. Seria muito bom se tudo fosse tão simples, mas não era. Perdida em mim mesma, não percebi que já havíamos chegado ao casarão. Lisandro me estendeu a mão a fim de ajudar-me a descer do cavalo, e eu a segurei fortemente. Quando pisei no chão, olhei para ele intensamente. Bem dentro dos seus misteriosos olhos, estava ali, diante de mim, alguém com quem a Anabel simples e dona de casa adoraria passar o resto dos seus dias. Estava ali, olhando-me com igual intensidade. O homem por quem eu, Anabel filosófica e idealista, sentia-me despertada para a vida. Estava diante de mim, ainda segurando minha mão, o homem que eu desejava ardentemente desde que o conhecera. O homem que fazia a minha respiração acelerar, o meu peito palpitar e todo o meu ser sentir-se frágil e indefeso. Concluí naquele momento inapropriado que estava me apaixonando por Lisandro. Percebi que todos os obstáculos que havia colocado entre nós eram somente formas de defesa, a fim de disfarçar minha insegurança, pois não me sentia preparada para me entregar tão de repente a um homem como ele, rústico e ao mesmo tempo gentil, bruto, porém dócil em momentos que não se espera doçura, irritantemente bonito e dono da voz mais melodiosa que já falara aos meus ouvidos. Na verdade, foi além dos ouvidos, falou-me ao coração. Um homem que, apesar das semelhanças, era muito diferente do único homem que amei na vida. Ele me estendeu a mão quando eu precisei, e isso me fez vê-lo com outros olhos. Eu precisava de amparo, e ele me amparou. Tempo. Relativo, muito relativo. Passara a vida toda procurando alguém que fosse bom para mim, e nunca conseguia me apaixonar, e em menos de 3 dias
Estava certa de que havia encontrado esta pessoa, simples assim, simples, como uma brisa de fim de tarde, como o pôr do sol. Você quer que eu te acompanhe? Escutei ele dizer por fim, após algum tempo que passamos de mãos entrelaçadas. Por favor. Respondi com um tom assustado, pois, sim, eu estava assustada com a descoberta que acabara de fazer. Não sabia como iria lidar com ela. Afinal, Lisandro não demonstrava sentir o mesmo por mim. Ele tinha até mesmo uma namorada, jovem e bonita. Por isso, naquele momento, enquanto subíamos a escadaria rumo à porta de entrada, pareceu-me muito sensato admirá-lo em segredo, guardá-lo somente para mim e sonhar com um dia em que seus beijos fossem só meus.